tomou café hoje não. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Agora sim. Uma bênção e um privilégio mais uma vez estar aqui para poder trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Quantos vieram dispostos a ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Deus vai falar no seu coração. Deus já está falando no nosso coração desde o início desse culto. Amém? E ainda que possam haver barreiras, até mesmo de língua, mas o Espírito Santo está neste lugar. E Ele vai traduzir aquilo que Ele quer falar ao coração de cada um de nós. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Vamos ler alguns versículos, bastante versículos aqui. 1 Reis, capítulo 18, versículo 10. Deixa eu ver aqui, vamos começar por isso, vocês não vão tirar ler muito. Vamos ler no versículo 30, melhor. 1 Reis 18, versículo 30. A maioria de nós já conhece bem essa história, então eu quero ler somente alguns versículos para a gente poder entender melhor. 1 Reis 18, versículo 30. Quem achou, amém? Amém. Quem achou, diga eu amo a Jesus. Eu amo Jesus. Quem não achou, diga Jesus me ama. Amém. Vamos aguardar que todos encontrem a palavra de Deus. Estou sim, já. Obrigado. 1 Reis 18, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs-se sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu quero que a gente possa repetir essa última frase aqui. Vamos dizer todos juntos no 3, 2 vezes, tá? 1, 2, 3. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Irmãos, este mês nós estamos falando sobre avivamento e apostasia, mas nessa noite eu vou trocar um pouquinho a ordem. Nós vamos falar primeiro sobre apostasia e depois nós vamos falar sobre avivamento. São duas coisas muito importantes que nós precisamos prestar atenção no que estão acontecendo nos dias de hoje. Queridos, na história do povo de Deus, sempre havia uma grande apostasia. Se a gente for estudar a história de Israel, a história da igreja, havia apostasia e havia também um afastamento de Deus. Mas sempre que acontecia isso,
Deus também levantava um remanescente para que ele pudesse trazer um avivamento no meio do seu povo. Se você for pegar a história de Israel, você vai ver várias vezes onde o povo de Israel estava passando por uma grande apostasia. Eles haviam se afastado completamente do Senhor. Se a gente pegar todo esse capítulo 18 aqui, nós vamos ver algumas coisas interessantes que estavam acontecendo ali e que mostravam claramente o quanto Israel estava apostatando da fé. E sabe, irmãos, essa palavra às vezes a gente não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, mas a palavra apostasia simplesmente significa afastar-se da verdade que eu conheci um dia. Eu me afastar daquela verdade de Deus que um dia eu conheci e eu sabia, eu sei ainda que é verdade, mas mesmo assim eu me afasto. Quantas pessoas nós conhecemos que apostataram da fé? Eu conheço um professor de seminário meu lá em São Paulo, que ele contou para nós algo muito interessante. Uma vez, um dos alunos dele de um outro seminário disse assim: olha, Deus me chamou para pregar o evangelho para os muçulmanos. Eu vou lá na mesquita pregar para os muçulmanos. E sabe o que aconteceu? Aquele professor disse: melhor você não fazer isso, você não está preparado. Ele falou: não, eu vou porque Deus me mandou. E ele foi lá na mesquita pregar para os muçulmanos. Durante 3 meses ele pregou. Sabe o que aconteceu, irmãos? Depois, aquele jovem virou muçulmano. Ao invés de ganhar, ele foi ganho. Ele apostatou da fé. Ele deixou a fé que ele tinha em Cristo para crer em outra fé, que não é a fé cristã. E se a gente olhar para a história de Israel, nós vamos ver como isso aconteceu várias vezes com o povo de Israel. A Bíblia diz em Juízes capítulo 17, versículo 6: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais correto. Sabe, irmãos, se a gente pegar o livro de Josué, logo no começo, Josué diz assim: olha, eu quero fazer uma aliança com vocês e o Senhor. Quantos estão comigo para fazer essa aliança? E todo mundo, aleluia, nós estamos aqui, nós vamos ser fiel ao Senhor, nós vamos ficar com o Senhor até o fim. Mas se a gente olhar no livro de Juízes, aquilo que nós acabamos de ler diz assim a palavra de Deus, que naquela época cada um fazia aquilo que achava melhor, aquilo que achava mais correto. Isso é um perigo, irmãos. Quando nós começamos a fazer aquilo que nós achamos que é o mais correto, isso quer dizer que nós estamos nos afastando da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso guia, a nossa regra de vida é a palavra de Deus. Amém? Amém. Sem a palavra a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como agir, como atuar. Como o pastor Ademir acabou de falar, existem as bênçãos e existem as maldições, e tudo isso está onde? Está na palavra. Mas quando a gente se afasta da palavra, então nós estamos começando a ir por um caminho diferente, um caminho de apostasia. E tem algo muito interessante que acontece com a maioria de nós seres humanos. Isso eu observo todo dia, irmãos. Todo dia eu observo isso que eu vou falar para você. Quando não há fiscalização, a grande maioria não obedece à lei. Sabia disso? Se não tem ali como é que chamou? Ele que monta a gente lá, um radar, e lá está escrito que a velocidade é 60, eu passo a 80 tranquilo, eu passo a 100, 120. Por quê? Porque não tem ninguém me fiscalizando, não tem ninguém olhando para mim, então eu posso quebrar a lei. E isso é desobediência. E toda desobediência tem consequência nas nossas vidas. Então a maioria de nós, se não tem alguém nos vigiando, nós não obedecemos. Nossa natureza nos faz ser assim, irmãos. A nossa natureza é uma natureza contra a obediência, contra a sujeição.
E assim acontecia com o povo de Israel. O povo de Israel estava fazendo aquilo que eles queriam, aquilo que eles achavam melhor. Faltava liderança, faltava alguém para adverti-los, para corrigi-los. E por causa disso, começou uma apostasia no meio do povo de Deus. Sabe, irmãos, a apostasia, ela não acontece da noite para o dia. Tipo assim, você vai dormir hoje, Senhor, obrigado por esse dia, Tu és tão bom, Pai, aleluia. E no outro dia você levanta, que Deus que nada, eu não quero saber de Deus não, eu quero mais viver minha vida, eu quero fazer aquilo que der na minha telha. Não acontece assim. A apostasia na nossa vida, ela não acontece de um dia para o outro, ela acontece lentamente, e muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes nós não percebemos como nós estamos nos afastando da presença do Senhor. Às vezes a gente começa abrindo uma exceção para um mandamento de Deus. Há um mandamento na palavra que diz, por exemplo, que eu não posso mentir. Mas mentirinha santa, é só uma mentirinha, é para evitar mais problema no futuro. A Bíblia diz que as pequenas raposas, o que elas fazem? Elas podem destruir toda a plantação, parafraseando o que a Bíblia diz. Então muitas vezes é algo bem pequeno que começa nas nossas vidas e a gente não percebe. É um mandamento do Senhor que a gente deixa de obedecer, e isso pode estar nos levando para um caminho que pode futuramente nos levar à apostasia. Isso não quer dizer que você pega hoje, você é um apóstata, você já apostatou da fé. Não é isso. O que eu estou dizendo é que tudo começa assim. Começa com algo pequeno, algo que a gente não dá muito valor. Então, aos pouquinhos, nós vamos abandonando. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos abandonando completamente a nossa fé, a verdade de Deus para a nossa vida. Mas, como eu disse para vocês, irmãos, sempre que acontece abandono, apostasia, abandono da fé e apostasia, Deus sempre levanta alguém para trazer uma restauração e um avivamento. E foi assim que Ele fez com o profeta Samuel. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que depois do livro de Josué, de Juízes, Deus levantou a um homem chamado Samuel, um homem segundo o coração dele, temia ao Senhor e que ouvia a voz de Deus, e começou a trazer restauração no meio do povo de Deus. Então, queridos, precisamos pedir ao Senhor, se nós estamos, muitas vezes até mesmo sem perceber, entrando por um caminho que pode nos levar à apostasia, precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda. Eu não quero deixar brecha nenhuma na minha vida, Senhor. Eu quero fechar cada uma das pequenas brechas na minha vida, para que eu não possa ser dominado pelo pecado e venha um dia a me afastar de Ti, a negar a minha fé, especialmente com as minhas atitudes. Então, irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite, em primeiro lugar, o primeiro e mais claro sinal de apostasia que aconteceu no meio do povo de Israel foi quando eles começaram a ser governados por um rei que abandonou o Senhor. Quantos conhecem a história de Acabe? Você conhece a história de Acabe? Acabe foi um bom rei? Sim ou não? Não foi? Tem certeza? Acabe não foi um bom rei? Sim ou não? Foi o pior rei que houve na história de Israel, né, pastor? Foi o pior rei, não houve outro antes dele, nem depois dele, que fez tanta coisa ruim como este homem. E aqui no capítulo 18 de 1 Reis, nós vamos ver que fala sobre a história de Acabe, fala um pouco sobre como ele era. 1 Reis, no capítulo 18, fala sobre Acabe, que ele não apenas achou que não tinha importância
cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Acabe era um homem que era descendente dos reis de Israel, era um rei de Israel. Ele tinha um cargo muito alto na nação de Israel, o cargo mais alto da nação de Israel, o de um rei. Ele havia sido colocado naquele lugar para ser um exemplo para o povo de Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Ele teve uma atitude que muitos de nós temos nesses dias. Ele disse assim, falando um pouco dos jovens agora, dos jovens solteiros que estão coçando o rosto: você, irmão, aleluia, Deus, eu preciso de uma esposa, mas se o Senhor não me der uma esposa, quer saber, eu vou procurar em qualquer lugar, até eu achar. E foi isso que ele fez. Só que ele foi procurar no pior lugar do mundo que ele poderia. Ele foi procurar no meio dos inimigos de Deus, no meio dos idólatras, no meio daqueles que sacrificavam até crianças. Ele foi procurar uma esposa. E quando avisaram para ele: olha, essa mulher não é para você, ela não é do povo de Deus. Nada, vou levá-la para Jesus. Você vai ver, daqui uns dias ela vai estar dando glória, vai estar falando em língua, vai ser uma bênção. Eu vou conseguir levar essa mulher para os pés do Senhor. Ela vai se apaixonar por mim, Deus vai colocar amor no coração dela, não por mim, né? Pelo Senhor. Se a gente for estudar aqui, irmãos, nós vamos ver que não foi isso que aconteceu. Acabe, ele deveria ser o maior exemplo de fidelidade, de amor ao Senhor, mas ele ignorou as consequências do pecado na sua vida. E o pior de tudo, irmãos, não apenas se casou com Jezabel, que era totalmente contra Deus, mas ele passou também a adorar o mesmo Deus que Jezabel adorava. É como se hoje, por exemplo, você encontrasse uma jovem linda, muito bonita, muito bem afeiçoada, e você dissesse: ô jovem, estou procurando uma varoa como você. De onde você é? Ah, eu sou aqui do templo satânico de... Mas escuta, tá bom, vamos conversando. Você vai na minha igreja? Vou. Ela vem, aí você começa a namorar com ela, você começa a se envolver mais, você começa a já não vir mais para a igreja, mas não vai para o templo satânico por enquanto, só não vem para a igreja. Vamos passear, vamos. Daqui a alguns dias, quando você vê, você está de capote nele, com a vela preta na mão, adorando o mesmo Deus que era. Foi isso que aconteceu com Acabe, irmãos. Traduzindo para os dias de hoje, foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele era do povo de Deus, do povo escolhido pelo Senhor. E sabe onde ele foi parar? No lugar mais profundo de Satanás. Sabe por quê? Porque ele não teve discernimento do Espírito. Ele não conseguiu enxergar o pecado e o perigo que estava tão perto dele. Tudo começou com uma coisa aparentemente inocente. É só uma esposa para mim, não tem nada a ver. Tudo bem que ela não tem temor de Deus, mas não é bem assim. Cuidado, querido. Cuidado com aquilo que você diz, não tem nada a ver. Porque às vezes pode estar um perigo muito grande escondido por trás disso e você não percebe. E quando você vai ver, você já está todo enrolado. A sua vida está toda enrolada e você não tem mais como sair. Acabe teve a oportunidade de se arrepender, mas até o final da vida dele, ele não se arrependeu. Ele não mudou de atitude.
porque ele estava preso nas mãos de Satanás. E muitas vezes isso pode acontecer com a nossa vida se a gente não tomar cuidado. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para quê? Para que não caia. Nessa noite, devemos tomar isso para a nossa vida. Não é porque você está há 30 anos na igreja, que você está, sei lá, tanto tempo na igreja, que você não está sujeito a isso. Todos nós devemos guardar o nosso coração e sempre pedir ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria, me dá graça, Senhor, para não cair nas ciladas de Satanás. A apostasia, irmãos, ela começa de uma maneira bem sutil na nossa vida. Acabe, ele não estava percebendo, mas aos poucos ele começou a adorar aos deuses da sua mulher, Baal e Aserá, que eram deuses de Jezabel. E eles eram, segundo a tradição diz, esses dois deuses, marido e mulher. Sabe, irmãos, guarde, se você não guardar nada do que eu vou falar, guarde essa frase que eu vou falar para você nessa noite. Um coração obstinado e rebelde é o início de uma futura apostasia. Se você hoje tem um coração obstinado e rebelde, saiba, no futuro você vai ser um daqueles que está no meio da apostasia. Não é bem assim não. É assim sim. Se tem rebeldia e obstinação no seu coração, um dia você vai abandonar a sua fé, você vai deixar o Senhor, se você não corrigir isso hoje. E eu falo vocês, estou incluindo cada um de nós, irmãos. Um coração obstinado. Você sabe o que é uma pessoa obstinada? Alguém sabe o que é uma pessoa obstinada? É alguém que não mede esforço para fazer alguma coisa. Exatamente, é isso. Mas além disso, é alguém que, se você disser para ele, não, faz só, Lucas, vem aqui um pouquinho, feche os seus olhos. Obstinado é assim, vai andando para frente. Não, vai para a direita, continua para a esquerda, vai para a direita. Não, eu mando, mas você não obedece. Não, cuidado, aí você vai derrubar o É mais ou menos isso que acontece, irmãos. Uma pessoa obstinada, você está falando para ele não está nem aí porque você está falando. O que é? Eu vou cair no abismo? Tá bom, não tem problema não. Ih, rapaz, eu já vivi isso aí muito tempo, eu sei o que eu faço. Obrigado, Lucas. Isso é uma pessoa obstinada. Você fala para ele: o caminho é reto, não, eu quero ir para a direita. O caminho é reto, não, eu quero ir para a esquerda. Cuidado, irmão. Se alguém está te aconselhando, está dando palavra de Deus para a sua vida, de direção, e você não está nem aí porque a pessoa está falando, cuidado, isso é um mau sinal para a sua vida. A obstinação e o orgulho nos levam futuramente a cair na apostasia. Então, queridos, um coração obstinado e rebelde é o início de uma futura apostasia. Acabe se negou a sujeitar-se a Deus. Sabe por quê? Porque quando o pastor Ademir estava ministrando aqui, parece que ele tirou as mesmas palavras que eu escrevi aqui. Porque ele sabia que se sujeitar requeria obediência a Deus. Quando a gente não se sujeita, é porque a gente não tem obediência no nosso coração. Ele sabia que sujeitar-se a Deus envolvia essa obediência e a renúncia. Mas você sabe o que ele preferiu fazer? Preferiu seguir a outros deuses. E a consequência disso, sabe qual foi? É que o povo de Israel, que estava sob o governo de Acabe, também se corrompeu e passou a tolerar a idolatria e a adoração a falsos deuses. Junto com os profetas de Deus ali em Israel, conviviam também os profetas de Baal.
E isso não incomodava a maioria das pessoas. É como se viesse alguém aqui na igreja, e aí o cara vem para cá com, sei lá, uma estrela de 5 pontas, aquela com bode, assim, sabe? Um colar com bode, todo de preto, todo maquiado. Mas Senhor, irmão, tudo bem? Não tem diferença. Quando a gente está com os nossos olhos espirituais fechados, sem discernimento, não tem diferença entre o que é bom e é ruim. É tudo a mesma coisa. No meio do povo de Israel, estavam lá os profetas do Senhor, estava Elias, mas também estavam os profetas de Baal. E ninguém falava nada. O rei falou, então não falava. Acabe deveria ser a referência para o povo de Deus. E ele foi sim uma referência, mas não uma boa referência, ele foi uma má referência. Por causa disso, o povo de Deus começou a sofrer as consequências dessas atitudes em sua vida. Então, primeiro, irmãos, a primeira coisa que a gente pode observar é que quando nós estamos sob o governo de alguém que abandona o Senhor, isso traz consequências na nossa vida. Não quero falar de política aqui, irmãos, mas nós sabemos que passamos 13 anos debaixo de um governo de um determinado partido, e nós estamos sofrendo as consequências disso até hoje, e vamos sofrer ainda as consequências. Mas se esse governo que se levantou agora, não digo que é, se for temente ao Senhor e realmente buscar a Deus, Deus pode mudar a história da nossa nação. Deus pode quebrar todas as cadeias, Deus pode quebrar todas as amarras que estão sobre a nossa nação como consequência de um mau governo. Deus pode quebrar, queridos, Deus pode, mas vai depender de quem? Da nossa autoridade, do nosso presidente buscar a presença do Senhor. Se ele realmente buscar a Deus, Deus vai fazer grandes coisas. Uma outra característica da apostasia no meio do povo de Israel é que o povo de Israel estava com o coração dividido. Isso foi uma consequência do governo de Acabe. O governo de Acabe produziu um povo com o coração dividido. Eles queriam continuar se identificando como o povo de Deus, como servos do Senhor, mas também ao mesmo tempo queriam usufruir do prestígio que o culto a Baal dava. Você é povo de Israel? Sim, sou do povo de Israel. Mas você está adorando Baal? Sabe como é que é? Tem que agradar o rei, né? O rei agora está adorando Baal, então eu também tenho que adorar, né? Senão eu vou ficar ruim na fita. E era assim que estava o povo de Israel, irmãos, com o coração dividido. Eles foram confrontados por Elias. Elias disse assim: eu quero saber de vocês hoje, por quanto tempo mais vocês vão continuar mornos? Até quando vocês vão dizer que amam a Deus, mas vão fazer sacrifício a Baal? Talvez a gente pense assim: mas eu venho na igreja todos os dias, que tem culto, eu estou sempre na igreja, eu dou meu dízimo, eu oro, levanto minhas mãos no culto. Assim o povo de Deus ali naquela época de Acabe, de Elias, estava. Eles cumpriam tudo aquilo que a lei mandava eles faziam. Mas ao mesmo tempo que eles estavam adorando a Deus, eles também estavam adorando a Baal. Eles tinham um coração dividido, um pouquinho para Baal, um pouquinho para Deus. E sabe, irmãos, talvez você vai dizer assim: mas eu não estou adorando Baal. Mas talvez o seu coração está dividido também.
Se a gente parar para pensar e fazer uma autoanálise da nossa vida, eu quando leio esse versículo, irmãos, que eu vou ler para os irmãos agora, ele me confronta muito. Isaías 29, 13 diz assim: eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Quando a gente está com o coração dividido, nós somos atraídos por aquilo que Satanás nos oferece. Uma vez, irmãos, eu estava lá em Sertanópolis, até falei para a Ana Paula, minha esposa, eu voltei para casa assim, sem entender o que aconteceu. Eu estava no estacionamento de um supermercado, e chegou um homem com uma garrafa de pinga na mão. Um rapaz negro chegou assim perto de mim e falou: você é pastorzinho, né? Eu falei, não sou pastor, não, sou ovelha de Cristo. Ah, você é pastorzinho, eu conheço você. Eu falei, eu não conheço você, não sei quem você é, mas eu te conheço. Ó, vou falar uma coisa para você. Você tem carro? Eu falei, não tem carro não. Que carro você tem? Nenhum. Eu não quero carro, eu nem dirijo, não sei. Ele falou, mas ó, você gosta de Mustang? Eu falei, não, eu posso dar para você um Mustang se você quiser. Eu falei, não quero não. Eu sei quem está falando, eu sei quem é você. Não adianta você querer vir me tentar aqui não, porque eu sei muito bem quem é você. Isso foi no estacionamento do supermercado, o povo passando, falando. E ele falou mais coisas ali que não tinha como ser um ser humano que estava falando aqui. Era o próprio Satanás que estava ali. Era ele que veio, olha, você precisa, hein? Você precisa juntar, você precisa de uma casa melhor, né? Essa casa que você está não é boa. Você precisa de uma casa melhor. E eu posso dar para você. Eu falei, eu não quero. Eu não quero nada que venha de você. Se eu tivesse com o coração dividido, irmãos, eu estava desempregado, a Sara tinha acabado de nascer, sem muito dinheiro. Puxa, Deus, o Senhor entende, né, Senhor? A bênção está chegando aqui, está batendo na minha porta, eu não posso rejeitar. Quando a gente tem um coração dividido, às vezes a gente aceita as ofertas de Satanás, e a gente nem percebe. Quando você for ver, já te rolou, e você nem percebe. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque Deus quer que nós tenhamos um coração inteiro e não dividido. O nosso coração tem que ser íntegro. Eu gosto muito dessa palavra, íntegro. Quem toma leite de caixinha aqui? A maioria, né? E o leite de caixinha ele tem 3 tipos: tem o desnatado, o semi-desnatado e o integral. Sabe por que ele é o integral? Porque ele é íntegro, não é tirado nada de gordura dele. O semi-desnatado tira um pouquinho de gordura, o desnatado tira totalmente a gordura, mas o integral não, ele não é tirado nada, ele permanece o mesmo. E é esse tipo de coração que Deus quer. Um coração como leite integral, mas sem gordura, tá, irmãos? Um coração íntegro, com integridade, que não é dividido, que não pensa, mas eu posso servir a Deus, mas se eu fizer isso aqui ninguém está vendo. Um coração dividido, irmãos, leva a gente, sabe o que? A relativizar a nossa obediência a Deus. Você sabia que obedecer a Deus
escolha. Você não pode, eu escolho obedecer. Não. Obedecer a Deus não é uma escolha, é a única alternativa. Não existe outra alternativa. Eu vou escolher. Não. É a única alternativa que nós, servos de Deus, temos, é obedecer. Ou você está obedecendo, ou você não está obedecendo. Não tem meio termo, não tem coração dividido, irmãos. Ou a gente obedece, ou a gente não obedece. E sabe por que nós obedecemos a Deus? Não é por medo do castigo, mas por amor ao Senhor. Eu quero que você pense nessa noite. Qual é a motivação da sua obediência a Deus? Por que você obedece ao Senhor? É porque você tem medo que Ele te castigue? A Sara em casa, às vezes ela faz algumas coisinhas que a gente não gosta, e a gente fala para ela: Sara, não faz isso. E muitas vezes ela volta a fazer de novo. Ela desobedece. E algumas vezes a gente vai, vou pegar a varinha. Aí ela já sai. Mas essa obediência não é por amor. É claro, ela é uma criança apenas, é uma bebê, nem tem consciência totalmente. Mas nós adultos não podemos ser dessa forma. Eu só vou obedecer se eu tiver medo de ser castigado. Se eu não tiver medo de castigo, então eu não obedeço. Essa não é a obediência que Deus quer de nós. A obediência que Deus quer de nós é uma obediência por amor. Não é por medo de castigo que a gente obedece ao Senhor. É porque nós amamos o Senhor. Eu amo ao Senhor e por isso eu obedeço. Eu não obedeço a Deus porque tenho medo de ser castigado, mas eu obedeço ao Senhor porque eu amo em primeiro lugar. Que o nosso coração, queridos, não esteja dividido entre o mundo e as riquezas, entre servir a Deus ou servir ao mundo. Quando a gente agir assim, nós vamos nos guardar da apostasia. Você sabe o que significa a palavra Baal? Baal significa Senhor. Acabe era o nome. Eu sou rei do povo de Israel, o povo do Senhor. Mas o verdadeiro Senhor dele não era o Deus de Israel, era Baal. Irmãos, isso é tão sério. Muitas vezes nós temos um Baal na nossa vida, um Senhor, que não é o Senhor Deus. E eu não estou falando aqui do diabo, não, tá, irmãos? Eu estou falando de outras coisas que muitas vezes tomam o centro da nossa vida e que se tornam o Senhor sobre nós. Se você parar agora para pensar durante essa semana, quantas vezes você deu prioridade para outras coisas mais do que ao Senhor? Eu estou falando isso, irmãos, meu coração está queimando aqui, porque Deus está falando comigo também. Eu sei que muitas vezes essa semana eu dei prioridade para outro Senhor que não o meu verdadeiro Senhor, que é o Senhor Jesus. E nós precisamos mudar o nosso coração. Deus não quer um povo com um coração dividido. Deus quer o seu povo com um coração íntegro, com um coração inteiro diante dele. Então, as duas características da apostasia é que, em primeiro lugar, quando nós abandonamos o Senhor, e em segundo lugar, quando nós temos um coração dividido, nós corremos o risco de cair na apostasia. Mas, da mesma forma que há a apostasia, também há o avivamento. E esse texto que nós lemos de 1 Reis 18, ele fala sobre essas duas coisas, tanto da apostasia do povo de Israel, quanto do avivamento que Deus trouxe. Eu quero falar agora sobre dois sinais do avivamento, é rapidinho, irmãos. O primeiro sinal do avivamento
no meio do povo de Deus é quando a voz profética se levanta. Deus levantou a Elias como uma voz profética no meio do povo de Israel. Elias, ele não se conformou com a situação do povo, com aquela situação que o povo de Israel estava vivendo, com toda aquela falta de temor a Deus, com a tolerância ao pecado, e ele se levantou para confrontar em primeiro lugar a quem Elias confrontou. Quem foi que Elias confrontou em primeiro lugar? A autoridade, Acabe. Elias chegou para Acabe, foi conversar com ele, e Acabe disse assim para ele: o que você quer comigo, seu perturbador de Israel? Acabe veio contra Elias, porque ele sabia que ele estava errado, e que Acabe ia confrontar a vida dele. E ele disse para Elias: o que você quer, seu perturbador de Israel? E em 1 Reis 18, Elias responde para Acabe: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Para vir avivamento, queridos, é necessário que haja confrontação do pecado. Enquanto houver tolerância ao pecado, não tem avivamento na nossa vida. Sabe o que Elias estava dizendo para Acabe? Acabe, você deixou de seguir ao Senhor e você passou a seguir outro Senhor, e hoje, Acabe, eu venho contra você para te mostrar que você está errando, mas eu quero abrir os seus olhos para a verdade. No mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, a gente não pode aceitar o pecado como uma coisa natural. Nós temos que ser essa voz profética de Deus na nossa geração. E sabe a quem essa voz profética primeiramente vai confrontar? Já sei, a minha esposa. Não, o meu esposo. Meu amigo. Não, a você mesmo. A voz profética vai trazer confrontação para a sua própria vida. Irmãos, nós estamos vivendo realmente dias terríveis nessa terra. Às vezes a gente não está percebendo o que está acontecendo no mundo. Nós vemos hoje, sabe o que? Os planos de Satanás, sabe quais são? Lançar dúvidas na mente das crianças, dos adolescentes, sobre: será que eu sou homem ou será que eu sou mulher? Será que eu tenho que usar roupa de homem ou de mulher? Isso é apenas uma das coisas que o diabo tem feito. Sabe o que mais que Satanás tem feito, irmãos? E que muitas pessoas não percebem. Isso é um plano a nível mundial. Sabe o que Satanás tem feito? Ele tem sexualizado as crianças e adolescentes. Às vezes eu estou ali no Facebook e alguém posta alguma coisa, desapareceu uma menina, tal. Aí você vai ver, desapareceu tal pessoa. Você olha ali a foto, você vê um adolescente, nem adolescente, 12 anos, 13 anos, maquiada, com roupas curtíssimas, e você olha e vai falar: 12 anos, e já fala de um namorado. Umas, por curiosidade, eu entrei assim, uma dessas que estava desaparecida, e eu vi, sabe o que estava escrito no perfil dela? LGBT, 12 anos. Isso aqui, irmãos, são os planos de Satanás se cumprindo sobre o mundo. Ele está avançando cada vez mais, e muitas vezes a gente não está percebendo essas coisas, queridos. Nós estamos preocupados com outras questões e a gente não está percebendo isso. Nós temos que confrontar o pecado, começando pela nossa própria vida. Que nós possamos ser pessoas corajosas, intrépidas, para confrontar o pecado nos dias de hoje, porque só assim haverá avivamento. Se não há confrontação ao pecado, irmãos, não há avivamento. E a confrontação, ela deve ser feita com amor. Tem gente que acha que confrontar é xingar, porque você... Não, isso não é confrontar, não, irmãos. Isso é destruir.
a confrontação, o objetivo dela é levantar, não é derrubar, é levantar, é restaurar. Nós não podemos viver uma vida sem essa confrontação, porque sem essa confrontação não há um verdadeiro avivamento. O avivamento genuíno é a consequência da consciência do nosso pecado. É você olhar para dentro de você mesmo e dizer: Senhor, ai de mim, eu sou um homem impuro, Senhor, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Não é porque nós estamos todos os domingos ou todos os cultos aqui na igreja, que nós oramos todos os dias, que nós não precisamos nos arrepender, irmãos. Todos os dias nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. Precisamos pedir ao Senhor que não sejamos dominados pelos nossos próprios desejos, mas sejamos dominados pelo Seu Espírito. Senhor, eu reconheço que se não fosse pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, eu já teria sido consumido. Mas se eu estou aqui ainda hoje, é porque o Senhor me amou, é porque a Tua misericórdia, a Tua graça tem estado sobre a minha vida. Precisamos reconhecer a cada dia, irmãos, que nós temos que ter um coração íntegro e olhar em primeiro lugar para nós mesmos e ver os nossos próprios pecados, as nossas próprias falhas, para que assim a gente possa ser usado por Deus para restaurar outras vidas. E por último, o segundo sinal do verdadeiro avivamento está lá em 1 Reis 18, versículo 31. Diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor Deus, é que fazes o coração dele voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras. E no versículo 39 diz: quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe qual é o segundo passo para o avivamento, irmãos? Restaurar o altar. E quando eu falo de restaurar o altar, não estou falando disso aqui não. Esse altar aqui está lindo, está bem restaurado, está maravilhoso. Esse altar aqui, ó, tem que ser restaurado. O meu altar é o meu corpo, é o templo do Espírito Santo, e é ele que precisa de restauração muitas vezes. Irmãos, quinta-feira o pastor Abel pregou, ele falou sobre a importância da oração nas nossas vidas. Como cada vez menos pessoas estão orando, cada vez mais pessoas estão orando menos. Isso é uma realidade, irmãos. Quando ele falou isso, eu pensei: sim, Senhor, é verdade. Antes eu buscava mais a Tua presença, e hoje eu não busco como eu buscava antes. Eu preciso que o meu altar seja restaurado, Senhor. Eu não quero mais viver como um esquentador de banco de domingo. Senhor, eu quero Te buscar com todo o meu coração. Eu quero buscar ao Senhor com todas as minhas forças, Senhor, para que venha um verdadeiro avivamento sobre esta igreja, irmãos. Nós temos que restaurar o nosso altar. Você vai restaurar o seu altar, e eu vou restaurar o meu altar diante do Senhor. Eu vou reconhecer diante dele e dizer: Senhor, durante a minha semana, Senhor, eu fiz tantas coisas que não Te agradaram, Deus, e muitas vezes eu acho que estou tão perto de Ti, mas eu estou longe, Senhor. Eu estou longe. Quanto mais longe de Deus, irmãos, menos a gente ouve a voz dele. Você sabia? E sabe o que nos afasta do Senhor? O nosso dia a dia,
as nossas preocupações, as nossas atividades nos afastam do Senhor. E muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Gui, vem aqui, por favor. Rapidinho, né? Corre, crente. Eu quero isso, vai um pouquinho mais para trás. Eu vou falar algo aqui e eu quero que você me diga o que eu disse, tá bom? O que eu falei ali? Eu falei, sim. Você não me ouviu, mas eu falei. Aproxima mais. O que eu falei ali? Aproxima mais. O que eu falei ali? Jesus, eu falei mais alguma coisa. Você não conseguiu ouvir. Aproxima mais. Jesus é bom. Amém. Obrigado, amigo. Isso nos mostra, irmãos, quanto mais longe de Deus, menos eu ouço a voz do Senhor. Nós temos que buscar mais a Deus. Temos que nos aproximar mais dele. E aproximar-se mais de Deus inclui restaurar o nosso altar. O altar foi restaurado por Elias. E sabe o que isso significa? Que publicamente e diante de todo o povo, Elias lembrou ao povo de Israel a sua identidade. Olha aqui, povo, vocês não são adoradores de Baal, não. Vocês são adoradores do Deus vivo. Vocês se esqueceram do altar do Senhor, mas nesta noite eu restauro o altar, e o fogo do Senhor vai cair. Aleluia. Glória a Deus. Você não é adorador de Baal, você não é adorador de si mesmo, você é adorador do Senhor, querido. Por isso, nessa noite, deixe que Ele restaure o teu altar, deixe que Ele restaure a presença dEle na sua vida, para que o fogo de Deus venha cair sobre a tua vida. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me disse: Ângelo, sabe o que é restaurar o altar? É voltar ao primeiro amor. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, todos os dias eu falava de Jesus com as pessoas. Todos os dias eu encontrava alguém na rua: porque Jesus, Jesus. Isso vai se perdendo com o passar do tempo. Eu buscava mais a Deus em oração, eu buscava mais a Deus adorando o Senhor. Até hoje eu tenho problemas de audição. A minha esposa sabe que muitas vezes ela fala as coisas no ouço. Sabe por quê? Porque quando eu conheci a Deus, eu trabalhava como office boy lá em São Paulo, e eu ficava o dia inteiro de fone de ouvido, ouvindo louvor a Deus. Eu ia da Lapa até, sei lá, Estação Conceição, não sei quem alguém conhece aqui, ia só o dia inteiro ouvindo louvor, mas não ouvia baixo, não ouvia alto, e cantava também. E essas coisas vão se perdendo, irmãos. Pare e pense agora: Senhor, o que eu fazia antes, quando eu te conheci, que hoje eu não faço mais? Eu quero restaurar o meu altar, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que o Senhor me faça mais uma vez voltar ao meu estado anterior, onde eu te louvava, onde eu te adorava, eu te buscava com todo o meu coração. Porque eu sei que quando houver isso, quando eu te buscar, quando o meu primeiro amor for restaurado, o teu fogo virá sobre a minha vida, e haverá avivamento sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre a minha família, sobre a minha cidade. Virá o avivamento do Senhor. Quando o altar foi restaurado, irmãos, Elias clamou a Deus pela manifestação da soberania do Senhor sobre o seu povo, e que a obediência do povo pudesse redundar em glória a Deus. O fogo desceu, e como consequência disso, sabe o que aconteceu? Houve adoração. A Bíblia diz que quando Elias começou a clamar ao Senhor para que viesse o fogo dele, o fogo do Senhor veio,
E sabe o que aconteceu com todo aquele povo que estava ali? Talvez nem tanto adorando a Baal, mas nem ligando se alguém adorava. Tá, você está adorando, tudo bem, não tem problema não. Sabe o que aconteceu com todos eles? Caíram de joelhos e começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro como o Senhor. Não existe Baal, não existe Aserá, não existe nenhum deles. Só o Senhor é Deus, porque o Senhor é o único que derrama fogo sobre o altar. O Senhor é o único que restaura o altar. Quando há avivamento, irmãos, há adoração e a salvação. As pessoas começam a reconhecer que não existe outro além do Senhor. Que nesta noite este avivamento possa vir em primeiro lugar sobre a minha vida e sobre a tua vida também, querido. Amém? Amém? Este é o tempo. Quero que a gente se coloque de pé nessa noite. Nós temos falado bastante sobre avivamento. O pastor Adriano ministrou palavras tremendas aqui para nós, o pastor Rony, e os outros que ministraram sobre avivamento. Mas, irmãos, eu creio que ainda vai vir algo maior para a nossa vida como igreja. Aleluia. Eu creio, irmãos. Eu creio que o avivamento do Senhor vai vir de uma maneira tão poderosa. Glória a Deus. Que a nossa adoração aqui dentro, irmãos, as pessoas vão passar lá fora e vão sentir a presença de Deus e vão dizer: eu preciso entrar neste lugar, porque ali tem gente adorando ao Deus verdadeiro. Eu preciso entrar neste lugar e me ajoelhar diante do Senhor. Eu preciso conhecer esse Deus que esse povo está falando ali dentro. Mas tudo começa, irmãos, quando nós abandonamos os nossos erros, os nossos pecados. Pode vir, Rogério, por favor. E nós começamos a dizer: Senhor, restaura o meu altar, Senhor. Restaura o meu altar, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu não sei você, irmão, mas eu sinto essa necessidade no meu coração. Eu sinto essa necessidade de voltar ao primeiro amor. Eu sinto essa necessidade de buscar mais ao Senhor do que eu tenho buscado hoje. Aleluia, Jesus. Eu sinto essa necessidade de falar mais de Jesus do que eu tenho falado hoje. Espírito Santo, assim como tu desceste sobre o povo ali no Pentecostes, Deus, aleluia. Tu te manifestaste como línguas de fogo, Senhor. E sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Em primeiro lugar, quebrantou o nosso coração diante de ti, Senhor. Nos faz entender, Senhor, o quanto nós precisamos de mudança, Senhor. O quanto, Senhor, temos tantas coisas para serem transformadas em nossa vida. O quanto precisamos denunciar o pecado na nossa própria vida, Senhor, para que assim, Pai, venha um verdadeiro avivamento através da restauração do teu altar nas nossas vidas. Venha, Espírito Santo, sobre nós. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem com teu fogo sobre nós, Senhor. Queima, Senhor, o sacrifício, queima o altar, Senhor. Dissipa tudo aquilo que não vem de ti nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós temos feito, Senhor, que não tem te agradado, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor. Adore o Senhor onde você está, querido. Levante suas mãos, Senhor.
Pedimos a Ti, Senhor, livra a nossa vida de toda apostasia.
Livra a nossa vida de toda obstinação, Senhor. Livra a nossa vida, Senhor, de fazer aquilo que não te agrada. E nos dá, Senhor, um coração íntegro, um coração reto, um coração que possa te servir, te amar e fazer a tua vontade nessa terra, Senhor. Restaura-nos nesta noite, restaura o altar da adoração, restaura, Senhor, traz avivamento sobre a nossa igreja, traz avivamento sobre a minha vida, Senhor, traz avivamento sobre Maringá, Senhor, sobre o Brasil, sobre as nações, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu reconheço que eu dependo totalmente de Ti. E se o Senhor não agir na minha vida, eu não posso fazer nada, Pai. Oh, vem Espírito Santo sobre a minha vida, que não seja apenas essa noite, mas que durante toda essa semana e todos os dias da minha vida, eu seja impactado pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor.